Boa noite, gente. Eu queria falar agora sobre a exceção de Romeu e Julieta. É uma teoria que foi importada dos Estados Unidos e que guarda relação com a história de Shakespeare, em que, por exemplo, na história, Julieta ela tinha 13 anos de idade, Romeu 17, e eles mantiveram um relacionamento sexual. Hoje, no Brasil, se Romeu fosse brasileiro, estivesse vivendo no Brasil atualmente, ele teria praticado um ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. O que o legislador norte-americano entendeu? Olha, quando existir uma diferença pequena entre o homem e a mulher, então uma diferença de até 5 anos de idade, porque ele entendeu que essa diferença média demonstra que entre eles o nível de maturidade para o relacionamento sexual era parecido, era próximo. Então, existindo essa pequena diferença de até 5 anos de idade, não se deveria tipificar essa conduta. No Brasil, existe a presunção absoluta de que relacionamento sexual ou prática de qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. É uma presunção absoluta e que já foi pacificado pelos tribunais superiores. Inclusive a STJ editou uma súmula de número 593 em outubro de 2017, ratificando isso. Diz claramente o seguinte a súmula: olha, não interessa se a pessoa, se o menor de 14 anos já teve relacionamentos sexuais anteriores, não interessa se esse relacionamento sexual específico foi consentido e tampouco interessa se existir relacionamento amoroso com o suposto autor do fato. Para o STJ e para o STF, é claro dizendo o seguinte: olha, menor de 14 anos tem que se defender a integridade desse menor. Então a presunção é absoluta. Acontece que essa teoria ela veio justamente para abrandar essa presunção absoluta de vulnerabilidade do menor de 14 anos. Por quê? Por algumas situações. Uma delas é a seguinte: o Estatuto da Criança e Adolescente diz que o adolescente ele passa a ser adolescente a partir dos 12 anos de idade. E o Código Penal fala que é considerado estupro de vulnerável menor de 14 anos. Ou seja, ele ampliou, passou de 12 para 14. Então existe um questionamento em relação a isso. Se o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a legislação específica para se cuidar do menor, falou que o adolescente, a partir dos 12, ele é considerado adolescente a partir dos 12 anos, por que se aumentar para 14 anos e considerá-lo vulnerável? Então há essa primeira crítica. Segundo, olha que situação complicada. Imagina que uma menina de 13 anos de idade tenha relacionamento sexual, claro, de forma consentida, com um menino de 13 anos de idade. Ambos são menores, ambos são vulneráveis e hoje todos nós sabemos que o homem também pode sofrer o crime de estupro. Olha que situação esquisita. Se acontecesse um relacionamento sexual entre um menino de 13 anos e uma menina de 13 anos, os dois iriam responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ou seja, ambos seriam estupradores e estuprados ao mesmo tempo. Olha que situação esquisita. Então a exceção de Romeu e Julieta veio justamente para tentar abrandar, para tentar relativizar essa presunção. Porque realmente, se não for relativizada,
pode acontecer essa aberração jurídica que eu acabei de dar de exemplo. Então, frisando, os tribunais superiores aceitam a exceção? Ainda não aceitam. Porém, tribunais de segunda instância e juízes de primeiro grau têm aceitado essa exceção e acho que realmente é razoável que se aceite. E certamente essa exceção ganhando força, com certeza os tribunais superiores irão rever e modificar esse entendimento. Um grande abraço.